Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Lucas 7, versículo 1 a 10. Amém? Eu quero ser bem objetivo nisso, que nós ainda temos a ceia, mas eu queria pontuar aqui 3 coisas muito importantes. Lucas 7 diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados a minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos, que nem mesmo em Israel achei fé como essa. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Que Deus revele a sua palavra no nosso coração, amém? Meus amados irmãos, que situação bonita aqui. Jesus está entrando em Cafarnaum. Quando ele está entrando em Cafarnaum, vem um pessoal até ele e fala assim: ô Jesus, deixa eu te falar um negócio aqui. Tem um centurião. Centurião, o que é um centurião? Ele é um soldado. Por que ele é chamado de centurião? Porque ele lidera 100 soldados. Centurião, 100. Ficou fácil agora, você nunca mais esquece. 100 soldados. Ou seja, ele é um líder de elite. Ele é um oficial das forças armadas romanas, um império que dominava o mundo. E esse centurião, então, eles vêm e falam assim: olha, tem um centurião que ele tem um servo, ele gosta muito do servo dele, e o servo dele está muito doente. Ô Jesus, o senhor não pode ir lá curar o servo dele? Não, esse homem merece. Olha, esse homem é bonzinho demais, esse homem é joia. Inclusive, esse homem, ele construiu a nossa sinagoga para a gente adorar a Deus. Jesus vira para ele e fala assim: eu vou lá com vocês, eu vou até a casa dele. Quando Jesus está indo para chegar perto da casa do centurião, sempre tem alguém que vai correndo na frente, né? E fala assim: ó, prepara as coisas aí, como está chegando. O centurião fala: como assim? Quem está chegando? Jesus. Jesus está vindo para onde? Para a tua casa. Ele está vindo aqui para curar teu servo. O centurião fala: meu Deus do céu, aqui em casa não. Aqui em casa não. E ele manda alguém correndo dar o seguinte recado para Jesus: Jesus, não continua não. Não vá à minha casa. Por quê? Porque eu não sou digno. Eu já não fui falar com o Senhor, porque eu não sou digno de falar com o Senhor. Por favor, Jesus, eu não mereço isso, eu não sou digno. O Senhor não vem na minha casa não. Mas deixa eu te falar uma coisa: eu sou homem de autoridade, eu tenho pessoas debaixo da minha autoridade. Eu mando, eles obedecem. Eu reconheço a tua autoridade. Manda daí, que o meu servo será curado. Jesus olha para aquela situação, vira para aquele bando de gente e faz a seguinte declaração:
nem em Israel eu vi uma fé como essa. Diz o texto, admirado, impressionado Jesus, disse, nem em Israel, o povo separado, o povo que teve as experiências do deserto, o povo que saiu do Egito, o povo que teve uma história com Deus dia após dia, nem em Israel, que eu dei tantas experiências, eu vi uma atitude de fé como essa. Sem sombra de dúvida, o centurião impressionou a Deus. Sem sombra de dúvida, o centurião impressionou Jesus. O que está acontecendo aqui? Algo invertido. Normalmente, quem que surpreende quem? Jesus surpreendia as pessoas. Virava para o morto e falava, levanta morto. O morto levantava, ficava todo mundo impressionado. Normalmente, Jesus impressionava as pessoas. Você é cego? Quanto tempo? Desde nascença. Vê. O cara via. Você, sou aleijado. Pula, salta, anda. Jesus impressionava, mas agora se inverteu a lógica. Jesus é que está impressionado com o homem. Querido, é possível um homem impressionar a Jesus. É possível um homem impressionar a Deus. E eu quero então, rapidamente, dizer quem são as pessoas que impressionam a Deus. Quem são as pessoas que impressionam a Jesus? 3 coisas. Pessoas que impressionam a Deus, impressionam pelo temor a Deus, ao se autodefinirem. Impressionam pelo temor a Deus, quando falam de si mesmos. Quando eles foram até Jesus, aqueles homens enviados, quem eram os homens? Como é que diz o texto? Versículo 4. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, liderança religiosa da cidade. Gente séria, renomada, gente respeitada. Gente que não é conversinha não, gente com postura. Eles chegam lá e dizem o que sobre esse homem? Eles chegam lá no versículo 4 e vão dizer assim, e estes chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Eles estão dizendo que o homem é digno. Ele diz, porque é amigo do nosso povo, ele é nosso amigo. Ele vai dizer mais, e ele mesmo edificou a sinagoga, ele investe no reino de Deus, ele é digno, ele merece. Jesus ouve o clamor desse homem. Agora, quando Jesus está chegando na casa dele, o que ele fala sobre si? O que ele fala? Versículo 6. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. Eles dizem, ele é digno. Ele diz, eu não sou digno. Meus amados irmãos, impressiona a Deus pessoas que ao se descreverem, ao se avaliarem, ao se perceberem, ao se analisarem, tem profundo temor a Deus, e pelo temor que tem a Deus, percebem a distância que possuem em relação à grandeza desse Deus. Enquanto você não perceber quem você é, no fim de tudo, na profundidade, na essência de quem você é, você nunca vai impressionar a Deus. A humildade desse homem dizendo, no meu teto não, eu acho que eu ia falar o quê? Jesus vem mesmo, quer ficar aí? Vou fazer um cafezinho na cafeteira para o senhor agora. Jesus, vou comprar uma picanha. Não, fica aqui. Ah, eu preciso comprar um negócio no Barra Shopping. Eu vou para o senhor. Eu vou, fica à vontade. Talvez eu me empolgasse com aquilo. Esse homem foi muito mais profundo do que a avaliação da maioria de nós. Ele diz, ele não pode entrar na minha casa não. Todos diziam que ele era digno.
Mas ele dizia como aquele homem que diante do fariseu que falava, eu sou o tal, aquele homem batia no peito e falava, Senhor, eu sou um miserável. Miserável homem que eu sou. Sou tão frágil, tão limitado, me perdoa, Senhor. Querido, fico impressionado como tem gente que se acha. Fico impressionado como tem gente que não está rendendo fruto para Deus, tem dificuldade de perdoar, mas toda vez que eu vou conversar com essas pessoas, é um discurso triunfalista. Cheguei lá no mercado, já falei de Jesus ali, e tal, e não sei o que lá, que Deus tem me usado muito, e não sei o que lá, não tem consciência de quem é, está cego. Para de vir na igreja por causa de besteira. Por causa de besteira. Está se achando espiritual. Não consegue lidar com o fedor do chulé de alguém. Não consegue lidar com o mau hálito de alguém. Não vou vir na igreja não, que eu estou chateado, que não sei o que. Está chateado com quem? A igreja é da pessoa ou é de Deus? Mas está com um discurso triunfalista. Irmão, ninguém impressiona a Deus se não tiver profunda humildade. Nós precisamos muito da misericórdia de Deus. Nós somos tentados e provados o tempo inteiro. E a gente fracassa volta e meia. Se não fosse a misericórdia de Deus, você não estava nem sentado aqui agora. Não brinque com a misericórdia de Deus. Deus tem sido generoso com você, você fica jogando fora, achando, deixa Deus tirar a mão de cima de você, deixa Ele tirar a cobertura de bênção da sua vida, para você ver o que acontece. Deus tem sido muito generoso, e tem gente brincando, depreciando isso. Você não é uma pessoa íntegra com Deus, apaixonada por Deus, dedicada a Deus, voltada para Deus, você não é, e você fica aí se achando, por que você pensa assim? Quem te falou que você é isso tudo? Ah, falaram. Falaram do homem também, mas quem falou foi qualquer um não, tá? Quem falou foi o pastor dele. Teu pastor falaria o que de você? Quem falou do homem, que ele era digno, que ele merecia, foram os pastores dele, os anciãos, os líderes. E ele falou, na minha casa não. Eu não sou digno. Meus amados, quem realmente você é? Quanto mais a gente se aprofunda em Deus, mais a gente tem a sensação de que a gente está devendo a Deus. Mais a gente tem a sensação de que a gente precisa melhorar muito para poder atingir a grandeza desse Deus. É como se você tivesse aberto uma porta e tem um oceano. E você fala, meu Deus, como que eu vou atravessar esse negócio? Eu sou tão pequenininho. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Só nos aproximamos quando entendemos como miseráveis nós somos. Limitados, frágeis. Mas podemos todas as coisas, sim, nele. Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Fora dele, querido, nós vamos nadar e vamos morrer dentro d'água. Segunda coisa, impressiona a Deus. Os que impressionam pela dedicação às pessoas. Se tem uma coisa que impressiona a Deus, é a sua dedicação às pessoas. Esse centurião, um homem importante, um oficial, ele foi fazer um pedido por quem? Por um? O que é servo, gente? Fala um termo mais apropriado. Escravo. 30% da população era escrava naquele período. O Império Romano ia, tomava o negócio, fazia escravos. Escravo, querido, trabalha sem remuneração. Escravo trabalha pela comida só. Comida e abrigo. E olhe lá. Escravo não tem fundo de garantia não, querido.
tem férias não. Escravo não tem CLT para ele não. Escravo não tem PROCON para ele não. Escravo, o direito dele é ficar calado e trabalhar. O centurião, ele lida com homens, e ele lida com guerras, ele lida com rebeliões, ele lida com lutas, mas o seu coração continua doce. Impressionante isso. Impressiona a Deus. Impressiona a Deus, um homem que tem que enfrentar situações, pegar em espada, pegar em lança, escudo, manter uma afinidade, um amor profundo por um escravo. E os homens que foram lá falaram assim, e o servo, versículo 2, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente. Ele muito estimava o porteiro, o gari que varria em frente à casa dele. Ele muito estimava a empregada que trabalhava na casa dele. Ele muito estimava uma funcionária que trabalhava com ele. Ele muito estimava uma pessoa pobrezinha que vendia num caixotezinho amendoim e bala de tamarindo em frente ao trabalho dele para poder sustentar sua casa. Impressiona a Deus os que têm dedicação às pessoas. Qual é a sua dedicação às pessoas? Eu não estou falando de ajudar alguém aqui e ali, dar um conselho aqui e ali. Eu estou falando de dedicação. Eu estou falando de você deixar 100 homens sem o seu líder para ficar cuidando de um servo em casa. Para poder dar comida para um servo. Servo, não prestou, deixa morrer. Tem um monte de servo aí, a gente vai alcançar outro lugar, eu vou lá e pego outro servo. Eu estou conquistando terra o tempo inteiro, o Império Romano está avançando, vou pegar mais 3 servos para mim, esse aí morreu, morreu, pô. As pessoas não eram descartáveis para ele. As pessoas não eram qualquer coisa para ele. Servo para ele tinha valor, gente para ele tinha valor. E para você? Você nunca vai impressionar a Deus simplesmente porque você é uma pessoa que não falta culto, ou porque você deu uma grande oferta, ou porque o seu dízimo é o maior dízimo da igreja. Isso tudo é importante. Deus se agrada disso, mas querido, o que impressiona a Deus é a sua dedicação às pessoas, seu amor pelas pessoas, a valorização que você dá às pessoas, o quanto você motiva as pessoas, o quanto você não arrebenta com as pessoas falando mal delas, o quanto você não fala mal nem de quem errou mesmo, pisou na bola. A Bíblia diz que aquele que controla a sua língua, perfeito é. O maior desafio que você tem está dentro da sua boca. Sua língua. Você não recebe muitas bênçãos às vezes, porque um bichinho desse tamanhozinho, meio molenga, que fica para lá e para cá, não tem um cabrechinho nele assim, que tenta frear ele, mas não consegue. Essa tal da língua, ele te prejudica. Impressiona a Deus pessoas que impressionam pelo temor a Deus ao se autodefinirem. Impressiona a Deus pessoas que impressionam pela dedicação às pessoas. Em último lugar, impressionam a Deus os que impressionam pela atitude de fé, independente de seu contexto de vida. O contexto do centurião não é fácil não. Ou eu mato, ou eu morro. Ou eu bato, ou eu apanho. Ou eu aprendo, ou eu prendo, ou eu sou destruído. Ele tem um monte de soldados que saem com suas frustrações humanas e quando encontram lá um bandido, às vezes querem fazer dele um Amarildo. Para você que não está por dentro do Amarildo, é um rapaz que sumiu. Estão acusando alguns policiais
Não sei se é verdade ou não, não estou julgando ninguém aqui, mas os policiais foram presos agora, acusados de sumir com a Amarildo. Muita gente pega suas frustrações e solta na cara de alguém, solta no corpo de alguém, solta na cabeça de alguém. Ele lida com isso tudo, mas, meus amados irmãos, a fé desse homem ficou intacta mesmo no mundo que ele vivia. O mundo dele é da lógica. Qual é a lógica dele? O mais forte manda. O Império Romano, ele está crescendo pela sua força. Manda quem tem poder, manda quem tem soldado, manda quem tem lança, manda quem tem espada. Mas ele consegue compreender que manda quem tem fé. Manda quem acredita em Deus. Ele manda lá os amigos falar assim: Jesus, para aqui, não vai até a casa dele não. Jesus fala: por quê? Eu vou lá para curar o servo dele. Esse homem é tão digno, todo mundo está falando, eu vou lá. E eles dão um recado: não, ele falou para o Senhor que ele tem autoridade sobre pessoas. Ele manda fazer, eles fazem. Ele manda ir, eles vão. Ele manda voltar, eles voltam. E ele mandou dizer para o Senhor que ele reconhece a sua autoridade sobre todas as coisas. E se o Senhor mandar um recado daqui, o Senhor não precisa ir lá não. Daqui, o servo dele será curado. Jesus fica admirado. Fala: nunca vi uma fé assim. Nem Israel. Jesus fala assim: fala para ele que está curado. Vamos embora, gente. Serviço feito. Os caras vão correndo para casa. Saíram de casa, estava o cara lá, debaixo lá de um cobertor, gemendo de dor. Ai! Ai! Eles voltam agora, está o cara sentado na sala. Gente, tem picanha não? Tem pizza aí não? Traz a Coca-Cola aí. Pô, mas tu não estava ali abatido, sentindo dor, cara, morrendo. Cara, em 15 segundos, eu estava de pé. Em 1 minuto, eu estava de cara lavada. Em 5 minutos, eu estava com fome e doido para sentar aqui, para poder logo comer alguma coisa, porque eu estava sem comer nada, com tanta dor que eu estava sentindo. Que hora foi isso? Eles falaram: foi tal hora. Um discípulo olha para o outro e fala assim: foi na hora que o mestre mandou. Se o mestre mandar, querido, não precisa ter ninguém para ir lá na tua casa fazer um milagre, não. Se o mestre mandar, não precisa nem de pastor. Não precisa nem do líder de célula. Não precisa nem de supervisor. Nem de pastor de distrito. Se o mestre mandar, querido, o milagre acontece agora na tua vida. Mas o maior milagre é você decidir impressionar a Deus. Pela visão e pela descrição de si mesmo. Com humildade. Não com arrogância. Não com acusação. E não com esquizofrenia. Que tem uns crentes esquizofrênicos. Eles têm uma visão deles mesmos que só eles têm. Ninguém pensa isso deles. Só eles que se acham isso. É uma doença a esquizofrenia. A pessoa entra num mundo paralelo. Ela cria um mundo virtual dela. Uma vez fui pregar numa igreja, acabei de pregar, veio um camarada, eu não conhecia essa doença. O cara veio, me chamou num canto, falou: queria falar contigo. Cara, tem uns caras me perseguindo, e tal, e olha, eu tive que lutar, e fugir, os caras estão aí, eu entrei aqui na igreja rapidinho, não sei o que lá, e eu ali, meu Deus, meu irmão, vem cá então, fica aqui. Eu não sabia, acho que era seminarista ainda. Aí o pastor veio, bateu no meu ombro, chega aqui. Qual foi a história dessa semana? Falei: os caras estão perseguindo ele. Ele fugiu. Os caras pegaram ele, teve que correr, pulou a janela.
ele tem uma doença. Pior do que aquele amigo lá que estava doente e tem uma justificativa para aquele comportamento, é a gente estar na casa do Senhor, recebendo os milagres do Senhor aqui, vendo a palavra do Senhor sendo pregada, e a gente continuar doente. Que Deus mande cura sobre a tua vida. Amém. Queria chamar a pessoa que vai me ajudar no